Começa no dia 26 de fevereiro de 2025. Uma moça que ninguém conhecia no Brasil, hoje conhece. Vitória Regina, 17 anos. Uma menina trabalhadeira. Uma moça que era da igreja. Ela sai da igreja por algum motivo. E ela começa a ter diversos namoradinhos. E essa moça trabalhava num restaurante no shopping de Cajamar. No dia 26, por volta de 10h30, ela sai do shopping e vai ao ponto de ônibus. E naquele ponto de ônibus tinha 2 homens que entram junto no ponto de ônibus. Ela pega o celular e ela já manda para uma amiga: eu tô achando estranho essas duas pessoas aqui. Medo. Imagina qualquer pessoa sozinha à noite. O pai dela sempre levava. Nesse dia... Ela vai para o segundo ponto, desce e eles não descem junto, ela se aliviou. Quando ela entra no outro ônibus, ela vai descer, ela fica com muito medo e ela manda uma mensagem: eu tô com medo, porque tinha pessoas aqui me olhando. Só que depois disso, Vilela, ela desaparece, o celular dela foi desligado, e aí a família estava esperando ela chegar em casa e não chegou. A família faz um boletim de desaparecimento. E aí os canais de televisão começam: aonde está Vitória? E aí a Guarda Civil de Cajamar começa a vasculhar. Depois de uma semana, por causa do cheiro do morto, o Salada conhece muito bem o cheiro de um cadáver em estado de putrefação depois de 7 dias. É muito forte. É muito forte. Eu digo assim, Gruda na roupa. Não é que nem de um animal, cachorro. É pior que... acho que a gente come tanta porcaria no nosso dia a dia que o ser humano é o que mais fede. Você pode ter cachorro, cavalo, qualquer outro animal, não tem o odor que um ser humano morto exala. É algo assim absurdo. E foi por causa desse cheiro que na mata alguém sentiu aquele cheiro, andou 200 metros e encontra o corpo de uma menina. E com esse calor que faz na cidade de São Paulo, o corpo estava totalmente desfigurado. O que os peritos perceberam logo de cara? Ela não foi morta no local porque não tinha sangue no chão. Outra coisa que eles perceberam: não dava para reconhecer a menina, não dava. Acreditavam que era a Vitória. Chama o pai, chama a mãe. E aí, por causa da perna, aonde tem uma tatuagem de borboleta, falou: é a minha filha. E a partir daí, vai para a necrópsia. Ela revela abuso sexual, revela tortura, revela o corte de cabelo e revela facadas no peito, facadas na cabeça, e praticamente ela foi degolada ou semidegolada. Não tem cabimento uma cena dessa. Eu aprendi, quase 40 anos vivendo isso, Vilela, que o crime mais fácil para se resolver é o crime violento. É o crime mais fácil. Por quê? Eu praticamente resolvi todos os crimes violentos que eram na minha mão. O crime violento tem motivação, Vilela. O crime simples não tem motivação. Tanto o que acontece. Quando você tem um caso, um crime de homicídio, inicialmente, quando a polícia vai trabalhar, ou a perícia, a gente não conhece nem a vítima e nem o autor. A gente não tem noção da vida pregressa. Então, o que se faz? O autor é desconhecido. O que eu tenho? A vítima. Então, se trabalha, a primeira coisa, a identificação da vítima. Uma vez que a vítima é identificada, se começa a entender a vida pregressa dessa vítima. Então, você começa a ver os hábitos que ela fazia para chegar na autoria. Então, às vezes, vamos supor, um homem que aparece morto. Ele bebia, ele arranjava briga, ele frequentava algum bar, ele era mulherengo, ele devia dinheiro. Então a gente começa a buscar na vida pregressa alguma possível motivação. Porque senão seria meio difícil, vamos dizer, chegar um maluco: não gostei do teu óculos, pá. Entende? Aí chegou assim: não gostei do teu cabelo, pá. Não é assim. E tem que ter, claro, pode ter um maluco, né? Mas 99% dos casos existe uma motivação. E estudando a vida pregressa da vítima, você vai atrás de uma motivação. Porque senão a nossa população seria 10% do que é hoje. E o crime de morte é o crime de motivação. Sim. Você entendeu? Por quê? Porque tem uma frase que é minha: ninguém mata ninguém de graça. A pessoa matou porque tem um motivo.
O curioso é o seguinte, experiência policial, o Salada conhece muito bem isso, que já fez quantos milhões de lugares de cenas de homicídio. É diferente você encontrar uma pessoa morta na rua com um tiro, com 2 tiros, com uma facada perto de um bar. Agora, quando você pega uma menina de 17 anos que saiu do trabalho e ela é morta desta maneira e jogada para dentro de uma mata fechada, esse crime tem uma motivação. E aí começa as linhas de investigação. Foram buscar quem? O que o Salada disse. Com quem que ela se relaciona? E aí aparece um Gustavo, depois aparece outro Gustavo, depois aparece um tal de Daniel, que seria, tudo isso fofoca policial, que seria namorado de um dos Gustavos. Só que agora, no momento em que a perícia técnica analisou os celulares, e essa é a notícia desta semana, essa é a notícia, eu até trouxe para a sua equipe algo que eu consegui através da polícia, que é a postagem que Vitória fez quando estava chegando em Cajamar. Ela fez uma postagem, tirou a foto e disse, tô chegando. O pessoal seu deve ter essa postagem, vai colocar. E aí, no celular desse Michael, que está preso, que é o principal suspeito, encontrou que ele tinha deletado o quê? O print desse post. O print desse post. E mais, acharam um anexo que ele tinha deletado, com 12 fotos bem bonitas que ele tinha tirado da onde? Da rede social da Vitória. Achou uma outra pasta com várias mulheres que ele tinha fotos da mesma idade, da mesma cor, do mesmo porte físico, do mesmo cabelo. Olha que curioso, parece até o maníaco do parque. O que é isso daí? Olha lá, Tuti. essa foi a postagem na rede social dela. Olha o horário, 23h21. Certo. Bora para casa descansar, que amanhã tem mais. Ela fez essa postagem. Sabe o que aconteceu? Eu tenho aqui o horário exato, que eu trouxe para você. 20 minutos depois, a polícia descobre que ele fez um print disso e guardou no celular dela. Ou seja... No dela ou no dele? No dele. Ah, tá. Ele garantiu que a polícia acredita que ele estava monitorando essa moça. Tipo, stalkeando. Stalkeando. E por quê? Porque ele disse para a polícia que não tinha rede social. A polícia descobre que ele tinha deletado uma rede social sem a foto dele, com o nome de outra pessoa, e que ficava analisando o perfil de quem? Da Vitória Regina. Tudo leva para onde? Para que ele talvez seja um perseguidor obsessivo e que ele conseguiu monitorar essa pessoa como aquela pessoa que quis matar a Ana Hickman monitorou também através das redes sociais. E também eu trouxe por isso com exclusividade para o seu programa, para o seu canal, que a Polícia Civil foi atrás, Salada, de câmera de segurança. Só que é área rural. A área rural não tem câmera. Só que a polícia localiza uma câmera de uma pequena indústria. E localiza um carro passando exatamente a 1h54, nós temos essa foto. E essa foto, Vilela, mostra um Corolla prata passando a 1h54. Olha a foto lá. Olha o Corolla do lado ali. A polícia acredita que esse é um Corolla prata e que seria do Michael. Estava no celular dele, estava nessa empresa que tem essa câmera. Só que depois... essa empresa, às 4h59, encontra uma outra imagem. O carro voltou lá, passou por aí de novo. Olha que interessante. O carro passa a 1h54 e depois passa às 4h59. A polícia acredita que esse carro é o Corolla prata. Se a polícia tiver certa, Salada, nessa hora estaria dentro do carro Michael, estaria Vitória ou estaria uma terceira pessoa. Agora a pergunta, ela estaria rendida ou não? Então a investigação se afunilou hoje. E o delegado tem certeza absoluta que o Michael é uma pessoa ativa que queria matar essa moça. A dúvida É é, a principal suspeita. uma linha da polícia acredita que ele é um stalker obsessivo que agiu sozinho. E uma outra linha e que ele teria tido algum tipo de ajuda. Por quê? Porque ela foi mantida em cativeiro. Outro detalhe importante, quero trazer para você uma novidade. Aonde está, Vilela, o celular da Vitória? Sumiu. Sumiu. Só que tem um detalhe, ele foi desligado. Ele foi desligado. Só que nós descobrimos que após a morte, após o desaparecimento,
alguém em posse do celular de Vitória Regina ligou o celular na cidade de Campinas. O curioso ligou e desligou. Quando ele fez esse procedimento, Vilela, ele aciona a Herb. E a Polícia Civil, através das operadoras, constataram que esse celular foi ligado e desligado uma vez em Campinas. Ou seja, o celular dela sai de Cajamar e está em Campinas. Então, tem mais gente nessa apuração. Esse fato do celular é muito interessante. Na minha época, como delegado, eu tinha que esclarecer crime sem isso aqui. Hoje, com isso aqui, facilitou 300 vezes mais. Antigamente era só o tirocínio. Hoje, um criminoso, se ele bobeia e esse celular a polícia encontra, com os softwares que a polícia tem, que a perícia tem, tudo é levantado. E muita gente, tanto é que muita gente hoje, na hora de cometer crime, apaga o celular, não leva o celular. E nesse caso, a polícia apreendeu 9 aparelhos celulares e a perícia está fazendo todo esse levantamento, mas o delegado foi enfático. Ele não, Salada, ele não titubeou, ele falou, eu vou indiciar o rapaz porque ele cometeu o crime. Agora, ele cometeu por qual motivo? Ele nega. Ele é um stalker, ele é um perseguidor obsessivo, ele teve ajuda. E tem mais, se você não tiver prova, não tem como condenar. Premeditado. Não tem como condenar sem prova. Não adianta supor que é ele se você não tiver prova. É a grande diferença que eu digo entre se saber e se provar. Ninguém é condenado porque a gente sabe. As pessoas Ou por achar. Ou achar. Né? As pessoas são condenadas porque se conseguiu provar. Então, o que eu falo é que entre a investigação propriamente dita e a perícia, acontece uma redundância. Porque são investigações paralelas, é investigação técnica e é investigação propriamente dita, onde ela vai paralela, mas ela se encontra. Agora, o que me chamou a atenção, Salada e Vilela, foi o seguinte: a polícia convidou o Michael a fazer tirar sangue para o exame de DNA. E ele quis fazer. Ele tem o direito de não fazer. Porque no Brasil, se você não quiser fazer nenhuma prova contra você, me espantou quando ele falou, não, eu vou lá do sangue. Por quê? Porque encontraram uma coisinha de nada de sangue num carro, que seria dele, e numa propriedade que seria dele, que seria um cativeiro. Mas ele deu. Mas a pergunta é, onde ela foi morta? Eu tive acesso ao atestado de óbito, Vilela, que consta que ela morreu porque ela perdeu praticamente todo o sangue. Cara. Ela perdeu o grau de facadas que ela recebeu nos lugares onde você tem veia, ela praticamente morreu por falta de sangue. Agora, esse sangue não foi encontrado, porque a perícia constatou no local que teria um pouco sangue. E esse sangue, diz a mãe do Michael, que ele tinha ferido a mão, o dedo, e tinha lá umas manchinhas. Ou seja, o caso não está fechado. Não adianta também o delegado falar que é ele, pois as provas que a perícia tem que mostrar, e a perícia não inventa a prova, a perícia mostra o que ela vai encontrar. Então, o caso, eu entendo que não está tão fácil assim de você mostrar, porque as provas também não chegaram ainda todas à delegacia. Existem algumas informações com relação, tipo, ao celular. Esse mídia social que ele tinha, em outro nome, tá no celular, as fotos, um monte de coisa que ele tinha. Agora, com relação a um fio de cabelo no carro, será que era da Vitória? O sangue encontrado no carro, será que é da Vitória? Porque se for dele, não resolve nada. Aquele Não, sangue, não tenha dúvida. o sangue dele, ele fala, cortei o dedo e sujei. E aí, vai provar o quê? Tem gente aqui perguntando se já foi confirmado que o pai dela não teve nada a ver com crime. Olha, saiu na imprensa. E teve aquela situação incômoda no encontro, né, no programa Encontro. Não, foi uma coisa horrorosa, porque tem alguns jornalistas que não são da área, querem falar e falam demais. Então, você levantar uma culpabilidade de um pai que não foi buscar a filha, Deus me porque livre. o carro do pai tinha apresentado um defeito. Vilela, o local onde eles moram são pessoas muito pobres. São pessoas muito pobres. E eu tive acesso ao quarto da Vitória. O quarto da Vitória é uma coisa muito humilde. Humilde mesmo.
família que tem uma dificuldade de dinheiro muito grande, são 6 filhos, ela é a caçula. O carro tinha apresentado um problema. E quem ventilou algum tipo de culpa do pai, o pai tem um problema físico desde nascença. O pai anda com um par de muletas, ele anda com dificuldade. Então o pai não podia ir a pé buscar a filha. Não podia. Coincidentemente ou não, se mexeram no carro dele é outros 500, mas coincidentemente ou não, ela foi morta bem no dia que o carro do pai quebrou, porque senão ela teria ido buscá-la. Ele teria ido lá, né? Mas o carro dele realmente já está comprovado que o carro estava no mecânico e o pai, coitado, ainda está sofrendo esse tipo de acusação, que é um verdadeiro absurdo. Não vejo nenhuma possibilidade do pai estar envolvido nessa situação. Não sei que surja alguma coisa assim do outro mundo. Por enquanto, não vejo nenhuma situação. Não sei se o relacionamento deles é tudo aquilo que ele fala. Mas ter uma culpa, o envolvimento nisso aí, não tem como. Agora, Salada, saiu na mídia, eu não sei de onde sai isso, que tinha relacionamento homoafetivo entre o Gustavo e o Michael. E o Daniel. Quer dizer, saiu todo mundo dizendo, olha, é um crime de vingança. Tá? E não tem nada disso. Já está provado que não havia nenhum tipo de relacionamento homoafetivo. E digo mais, tem 2 Gustavos que ela se relacionou, 2. Um que ele alega que foi ficante e o outro alega que também foi ficante. E o mais curioso é que eu consegui um áudio do tatuador. 7 dias antes da morte dela, ela ligou para um amigo dela, tatuador, que fez essas 2 tatuagens. E ela queria tatuar aqui no pulso o nome Gustavo. Gustavo foi o último ficante dela que ela era apaixonado. Olha que curioso. Esse áudio até eu coloquei na cena do crime, porque ele mostra que ela estava se envolvendo com garotos. Mas ela teria se apaixonado por esse Gustavo. Mas esse Gustavo, até agora, é 0 de prova contra ele. 0 de prova. Tá? Isso está bem patente. Como diz o Salada, só se aparecer alguma coisa do arco da velha para poder imputar ao garoto uma culpabilidade. Como a perícia conseguiu determinar que Vitória foi morta por engano em uma cobrança de dívida de drogas e quais evidências sustentaram essa conclusão? Não, a polícia não falou isso. Não tem. Isso aí é coisa que inventam na mídia, até a própria imprensa coloca. A perícia, ela só constata. Estou errado ou não? Não. A perícia não vai criar uma motivação, ela só constata o local. O que fica assim. Direito isso, Salada, é importante. Aquilo assim, existem 2 investigações, tá? A perícia vai fazer a investigação técnica dos fatos, a interpretação desses vestígios e indícios dentro do crime. A perícia não vai fazer a investigação querer saber se ela tinha envolvimento com traficante, se ela tinha namorado, se ela tinha ficante, se ela tinha... Não faz parte da perícia. Né? Isso aí é a Polícia Civil com a investigação que vai ver todos esses fatos. A perícia não se envolve nisso aí. É claro que se de repente surgir dentro dessa investigação alguma suspeita e precisar fazer uma análise na casa de um desses suspeitos, a Polícia Civil vai acionar a perícia, vai fazer os exames necessários, mas vai ficar restrita aos exames solicitados pela autoridade policial. Entende? Não tem como o perito chegar assim, olha, eu vou fazer um exame nesse carro. A perícia não pode. O delegado que tem que solicitar, o delegado que tem que estar com o veículo, o delegado tem que saber se, olha, eu quero que faça exame de luminol. Então a perícia vai ver realizar o exame, ver os resultados, analisar o resultado, mandar para o laboratório se tiver alguma coisa, para fazer uma prova técnica. Então, aquela situação que eu estava falando há pouco, são 2 investigações paralelas. Né? Uma é técnica, e outra é a investigação que a polícia faz. Autoria, e em cima da autoria. Porque o que adianta a perícia identificar um resíduo de sangue se não tiver um suspeito? Né? Então, diante de uma cena onde se tem um suspeito e se pega um exame de sangue, faz o exame se consegue levantar o DNA, você pega o DNA desse suspeito que foi levantado pela investigação
E aí dá o cruzamento, deu um match, é aquele ponto que as duas se encontram.